Um texto bíblico que eu gostaria que os irmãos abrissem aí nas suas Bíblias. Fica em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre esta pergunta: como enfrentar as fraquezas com a força de Deus? Como enfrentar as fraquezas com a força de Deus? E o texto das Sagradas Escrituras diz da seguinte forma: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Meus queridos, a verdade é que esse texto nos reflete uma verdade de que todos nós, em algum momento de nossa vida, nos sentimos fracos. E esta é uma verdade. Eu já não tive só alguns momentos, eu tive vários momentos. Não sei quanto a você, onde falta força, onde você não sabe se vai dar o primeiro, o segundo passo, se é hora de retroceder. Às vezes nós nos sentimos fracos e não sabemos por quanto tempo também. Eu me lembro que eu passei por uma situação que imaginava que não iria mudar, e isso estava drenando a minha atenção, drenando as minhas forças, e eu fiquei exausto emocionalmente e espiritualmente. E eu sei que, se nós somos humanos, não teremos somente momentos de altos, mas também teremos alguns momentos de baixos. Às vezes mais baixos do que altos, ou às vezes mais altos do que baixos. Mas a verdade é, a nossa vida aqui na terra, ela é linear na presença de Deus, mas ela tem uma certa instabilidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições. E as aflições nunca são base de força. As aflições são bases de testes de força. Às vezes ela não vem para testar o lado mais forte que nós temos, mas vem para tocar no lado mais fraco, tocar nas feridas, tocar nas dores internas. Então esse texto reflete a experiência de Paulo. Mas Paulo, ele traz uma esperança na sua fala, porque Paulo, ele está dizendo de uma experiência triste. Não era uma experiência tão muito boa. Paulo estava relatando, em todo o seu contexto deste conjunto das Escrituras, que ele conhecia um homem que durante 14 anos teve uma experiência que ficava entre os céus e a terra, e que foi revelado coisas a respeito dos céus que ele não poderia dizer a ninguém, este homem. É claro que ele estava ocultando a si mesmo, que quando você lê o texto com muita tranquilidade, você percebe que Paulo estava falando dele mesmo, sem expô-lo, sem se auto-expor. E por conta desta maravilhosa revelação, do qual ele foi orientado a não comentar com as pessoas, veio um enviado por parte de Deus, um emissário de Satanás, o qual lhe feriu. E ao lhe ferir, ficou esse espinho na carne. Muitos estudiosos já fizeram todo tipo de teorias a respeito disto. Mas a parte mais importante não é sobre o tipo de ferida que Paulo carregava, mas era a fraqueza que ele sentia a respeito disto, por causa disto. E a respeito disto, como Paulo conseguia enxergar as suas fraquezas. E é disso que eu quero. E é disso que nós somos convidados a enxergar, a partir do plano de fé, da perspectiva de fé do apóstolo Paulo, de como ele enxergava as fraquezas, como ele enxergava este problema em sua vida. Então as fraquezas vêm em nossas vidas, mas assim como Paulo, nós podemos entender que a fraqueza, ela não é apenas um sentimento, mas ela é uma oportunidade para nós experimentarmos a força que vem de Deus para nossas vidas. Como o próprio apóstolo Paulo, nós podemos aprender a ver a fraqueza que nos rodeia, às vezes fraquezas internas,
que podemos ver sobre uma nova perspectiva e não como um fim em si mesmo. Muitos de nós temos o hábito e temos a mania, ou ao mesmo tempo nos identificamos como pessoas fracas diante de situações, dos quais são situações em que Deus nos proporciona para experimentarmos a sua força. Dizer que é fraco e se entregar às fraquezas é uma coisa, e Paulo nos ensina aqui para nós não nos entregarmos à fraqueza, e sim entendermos que em Cristo Jesus, as fraquezas que vêm sobre nossas vidas, elas são grandes oportunidades e um palco para que Deus possa fazer coisas extraordinárias sobre nossas vidas. Então, o que nós podemos fazer com esse texto? Primeira coisa é perguntar: de onde vem a origem da minha fraqueza? O apóstolo Paulo sabia a origem das suas fraquezas. Ele diz que a origem da fraqueza dele estava nas perseguições, estava nos escárnios, estava também nas dificuldades que ele estava enfrentando e também na situação de ter o espinho da carne. Coisa que ele já tinha orado pelo menos 3 vezes ao Senhor para que Deus pudesse retirar esse espinho de sua carne, e Deus lhe respondeu por 3 vezes: não, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é maior do que a vida. Então a gente precisamos entender da seguinte forma: já que Paulo sabia a origem da sua fraqueza, por que nós não perguntamos nesta noite: de onde vem a minha fraqueza? Nós temos um leque de fraquezas, eu acredito. Às vezes nós temos fraquezas que ainda nunca foram exploradas e elas estão ali, adormecidas, somente esperando uma situação qualquer para que possa despertá-las. Existem fraquezas inatas dentro de nós e fraquezas natas, aquela que nós estamos acostumados a lidar com elas todos os dias. Então a pergunta é: qual é a minha fraqueza? De onde ela vem? Qual é a causa e o que é que está me tornando fraco diante dessa situação? São a maneira como eu interpreto a vida? São os pensamentos que me consomem? São pessoas? São sentimentos? São situações? São sensações? Qual é a base? São batalhas espirituais? Talvez o inimigo lançando setas? São pessoas? Quais são as origens? De onde tem vindo a minha fraqueza? O apóstolo Paulo, pelo menos, nos ensina a pensar desta forma. Na verdade, outra pergunta que nós podemos fazer é: o que em minha vida tem drenado a minha força todos os dias? Uma das coisas que a gente sabe são as preocupações, drena as nossas forças. Quando é que isto vai acontecer? Ou medo do que algumas coisas se repitam no amanhã, coisas do passado se repitam no amanhã, isso gera preocupação. Ou ansiedade. Quando é que isto vai acontecer? Por que não adianta logo? A verdade é, o que tem drenado? Jesus, ele diz que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. E aí nós precisamos observar essas perguntas. Tem alguma coisa na tua vida que tem te drenado as suas forças? Hoje você se sente mais forte ou mais fraco diante de Deus? Você se considera diante da situação que você está enfrentando? Nós temos jovens aqui, e jovens enfrentam muitas fraquezas. E aí por isso que a Bíblia diz, né, é bom o jovem suportar as tentações da sua mocidade, porque as tentações vêm, as oportunidades batem a porta, todo mundo está dizendo: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos por aqui, vamos por ali. Mas o que tem drenado a sua força? São palavras? É o passado? Na verdade, quando nós paramos para imaginar, aliás, e pensar, não imaginar, mas pensar, e pensar debaixo de oração, pedindo para que o Espírito Santo nos oriente, a gente pode descobrir a raiz do problema. Porque quando nós descobrimos onde está o problema, paramos de tratar os sintomas. O pior tipo de medicamento é aquele que trata os sintomas. Eu estou com dor de cabeça, eu vou tratar a sua dor.
mas eu não vou tratar a causa da dor. E esse é o pior tipo de tratamento que a gente pode ter em nossas vidas, só tratar os sintomas. A fraqueza produz muitos sintomas em nossas vidas. E uma delas é nos afastar de Deus. Uma delas é nos tornar desanimados, querer desistir da própria vida. Muitas vezes é fazer com que a gente retroceda, volte a uma vida antiga, uma vida velha. Porque é assim que acontece com a vida de muitos crentes. Eles ficam fracos, a primeira coisa que eles vão fazer é voltar a beber aquela água do chiqueiro. Muitas vezes nós não estamos percebendo isto. Se a gente ficar tratando somente dos sintomas e não olhar a causa dos nossos problemas, nós sinceramente estaremos não tendo essa oportunidade de ver o poder de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos observar, porque nós sabemos que a fraqueza existe. Um dos homens mais fortes na Bíblia, classificado como um dos homens mais fortes, era o profeta Elias. Um homem forte na oração, um homem cujas suas palavras ele era extraordinária, porque Elias, ele não profetizava em nome do Senhor, era um profeta cuja própria causa estava alinhado. Ele era tão alinhado com o Senhor que ele tinha autoridade em sua própria fala. Vai chover ou não vai chover. E aí este homem que tinha força em suas palavras, este homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, que quando ele disse que não vai chover, o céu simplesmente recolheu todas as nuvens, e quando ele disse, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ninguém via, só ele via, e ele falou, você entra na charrete e corra o mais rápido possível, porque a chuva vai alcançar vocês. Esse mesmo homem correu junto com a charrete, ele não subiu na charrete, ele correu no mínimo aquelas charretes reais, que era composta, parecida com uma certa característica de bigas, que era charretes de corridas, de combate. Com toda certeza tinha os melhores, os cavalos mais fortes, que ultrapassavam mais de 60 km por hora. Imagina aquele homem correndo pelo poder e pela força do Espírito Santo, correndo a mais de 60 km por hora, chegando junto com o rei na porta do palácio, e assim que ambos chegou, a chuva desceu. Irmãos, deve ser muito gostoso viver de glória, deve ser muito gostoso viver de experiências maravilhosas, porque a fraqueza não faz parte da nossa experiência humana. Nós não nascemos para a fraqueza, nós nascemos para a grandeza. Nós não nascemos por fracasso, nós nascemos para o sucesso. Por isso que muitas vezes nós sofremos quando vem a fraqueza, sofremos quando vem a dificuldade. A Bíblia diz que chegou um momento que aquele homem de Deus, ele pediu fogo do céu, e aquele fogo do céu não só consumiu todo aquele sacrifício, como também secou, ou como diz outras expressões, lambeu toda a água que estava em torno, porque ele havia molhado, mandou jogar várias baldes de água, ensopou todo o sacrifício para que o fogo não pegasse, tudo em volta ficou molhado. Onde havia água, onde estava escorrendo água, o fogo do céu veio e arrebatou, consumiu, era cheiro de carne e fumaça branca subindo para todas as direções, e a glória de Deus acontecendo. Mas a Bíblia diz que uma só palavra furou a blindagem daquele homem. Uma palavra de uma mulher teve mais poder na vida dele do que os 700 profetas de Baal e os profetas de Astarote. Teve mais poder do que a pressão social que estava ali naquele dia, vendo aquele espetáculo acontecendo. Será que vai descer fogo do céu? Qual é o profeta que está certo? Qual é o Deus que realmente existe? E diante de toda aquela pressão, somente um recado a posteriori lhe trouxe o maior das suas fraquezas existentes. Irmãos, esta é a verdade. Todos nós temos um ponto fraco, ou até mais do que um. E nós precisamos lidar com eles. Nós precisamos consagrar ao Senhor as nossas vidas. Aquele homem experimentou do triunfo à fraqueza, do triunfo ao esgotamento, de uma atitude de heróica a uma atitude covarde de fugitivo. Isto por quê? Porque infelizmente todos nós temos um ponto fraco. Por isso que a palavra nos diz, se nós tivermos que gloriar
devemos não nos gloriar nas nossas fraquezas, devemos nos gloriar no Senhor. Não é o quanto eu fiz, o que eu sei fazer, o que eu posso, o quanto eu conheço, quantas pessoas eu conheço, quantos lugares já visitei. Não é a potencialidade da minha natureza, da forma como eu fui criado, porque meu temperamento é forte, porque eu sou assim. Na verdade, devemos nos gloriar no Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem os resultados. Existe, irmãos, tantas pessoas mais inteligentes que nós, pessoas que talvez poderiam mudar a história deste mundo, mas elas não estão fazendo essa história, elas não estão mudando a realidade de ninguém, porque elas estão tentando fazer tudo com base em suas forças. Quando a força é feita através da força do Senhor, como diz a palavra de Deus, que não é nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas sim pelo meu Espírito, ou seja, pessoas que se colocam na dependência do Espírito, então as coisas começam a acontecer. Muitos de nós e muitos dos amados cristãos, infelizmente, não cruzaram a linha de chegada, porque iniciaram muito bem, iniciaram a sua carreira se dedicando, iniciaram a sua carreira temendo, e iniciaram a sua carreira desviando-se do mundo, iniciaram suas carreiras fazendo as coisas para a glória do Senhor, mas por algum momento em suas vidas, elas começaram a correr pelas suas próprias forças, e muitas delas pararam no meio do caminho. Muitas delas desistiram, muitas delas não atravessaram a linha de chegada. Somente aqueles que vão na força do Senhor são capazes de cruzar a linha de chegada. Por isso que precisamos manter essa verdade. Não é a fraqueza que deve ser valorizada em nossas vidas, mas sim o que o Senhor vai fazer através da nossa fraqueza. Porque a nossa fraqueza ou a nossa força não consiste na ausência da fraqueza. A nossa força consiste na presença do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Porque às vezes, como eu disse, existem muitas pessoas fortes, mas elas não realizam, porque na força do homem, na ira do homem, na força do homem, a obra de Deus não acontece. A obra de Deus só acontece nas mãos dele, na força dele, no Espírito dele. Então, se nós quisermos que alguma coisa aconteça em nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos humilhar diante da presença de Deus, abandonar as nossas forças. Se nós quisermos um milagre em nossa casa, se quisermos um milagre em nossa vida, se quisermos uma mudança na vida de alguém, precisamos abandonar as nossas forças e recorrer imediatamente à força do Senhor, à bênção do Senhor. Isaías chega até a dizer que os jovens cansam, correm e se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor terão suas forças renovadas. Correrão, não se cansarão, e como águias voarão. Jesus Cristo fez uma profecia que tem acontecido nos dias de hoje. Ele disse certa vez que os jovens... Ele ficou observando o comportamento dos jovens na época dele lá na praça, e jovens ficavam com instrumentos, tocando, dançando, todo feliz. E Jesus olhou, olha, eles ouvem músicas felizes, mas eles não estão felizes. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Quantos jovens, sem a força da vida, estão ouvindo músicas que poderiam reproduzir alegria, mas eles estão em profunda tristeza, tirando a sua própria vida, porque não tem força para viver, não tem força para continuar, porque a fraqueza tomou conta. Existe gente, como minha mãe falava, os antigos falavam, gente fraca da cabeça. Mas existe gente fraca da cabeça, gente fraca do coração, gente fraca das atitudes, gente que dá um passo para frente e depois abandona. Existe gente fraca na alma, gente fraca do espírito. Existem os fracos espiritualmente, no qual o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, tem os fracos espirituais, mas os fracos espirituais são responsáveis por suas fraquezas. Uma coisa é você passar por um período de fraqueza espiritual. Agora outra coisa é você ser constantemente fraco durante a vida cristã, porque este não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Inclusive, nós sabemos que um dos motivos que nos faz ficar alegre
é saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes estamos passando por lutas, mas não podemos negar a alegria devida a Deus. Estamos passando por momentos de dor, às vezes cicatrizes, feridas se abrem, mas não podemos negar a gratidão devida a Deus. Não podemos negar o que deve a Deus, o que se deve a Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Nós gostamos de falar essa frase, né? Mas uma das frases que a gente precisa dizer também é essa: o Senhor me fortalece em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor me fortalece, porque a minha força, a minha alegria, a minha paz que o mundo não pode dar, esta sim vem do Senhor para a minha vida. Conquistou na cruz, foi conquistado ali, nada, ninguém pode tirar, ninguém pode impedir, ninguém pode anular. Então, igreja, nos redirecionemos, compreendamos que nos momentos de fraquezas, não é o momento que o inimigo está tendo vitória. Nos momentos que você se sente deprimido, não é porque o inferno está avançando. Nos momentos que você sente que as coisas não estão dando certo, uma briga aconteceu dentro de casa, as portas estão fechadas, o inimigo está se levantando lá no emprego e está mexendo com a sua vida, está causando um caos no seu coração, não significa que esse barco vai afundar, mas significa que Deus está criando uma grande oportunidade para revelar o poder dele em sua vida. Nós somos convidados a perceber desta forma. Outra parte que nos chama a atenção é que nós precisamos sempre fazer um questionamento. Muitas vezes nós não sabemos de que origem tem vindo a nossa fraqueza. Existe 2 tipos, pelo menos, de origens de fraquezas que podem acometer sobre as nossas vidas. A primeira é da origem humana. Por algum motivo, nós estamos alimentando de forma errada espiritualmente. E aí ficamos fracos. Mas também tem fraquezas de origem de batalhas espirituais. Não querendo assustar ninguém, mas é uma grande verdade, o inferno, o diabo e seus anjos, eles batalham todos os dias contra as nossas vidas. Muitas dessas batalhas não chegam a nós por causa da grande misericórdia do Senhor nosso Deus. Mas dá para perceber quando nós estamos em batalha espiritual. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. Dardos são ataques de longa distância. Quando não se pode chegar perto, fazer um combate corpo a corpo, ele lança os dardos para que possa alcançar. Eu acredito que os dardos de Satanás não são de médio alcance nem de curto alcance. São de longos alcances. Eles são inflamados. Eles queimam, mas queimam com uma espiritualidade maligna. Quando nos atinge, nós precisamos perceber quando nós estamos virando as costas nesta batalha. Porque na batalha espiritual, as armaduras de Deus, bem descrita em Efésios, capítulo 6, ela deixa bem claro que a única parte que não é citada pelo apóstolo Paulo nessa armadura é a parte das costas. Para mostrar que um soldado romano não podia lutar, virar as costas e nem fugir para os seus inimigos, era lutar até o fim. Mas aquela parte que ficava sem nenhuma proteção nas costas, era simplesmente também para que os soldados ficassem de costas um para o outro, porque um protegia a costa do outro na batalha. Em outras palavras, muitas fraquezas acontecem em nossas vidas quando deixamos de orar uns pelos outros. Você já orou pela sua igreja hoje? Subiu em seu coração o nome de algum irmão durante essa semana que nunca chegou a te pedir oração, mas no momento em que você estava orando, você fez uma cobertura de oração para alguém na sua vida, para alguém que seja desta igreja? Você orou pela liderança dessa igreja? Você orou pelos irmãos dessa igreja? Você, nas suas orações, lembrou de alguém específico ou tem orado e apresentado a tua igreja na presença do Senhor? Porque se não houver essa proteção de oração, se nós, irmãos, não nos unirmos em oração e protegermos as costas uns dos outros em oração e viver um tipo de oração conforme o capitalismo, o mundo aí fora vive, cada um por si, cada um toma conta de si, então com toda certeza o inimigo pode atacar muitos dos nossos
irmãos. Então precisamos desenvolver este comportamento. Às vezes, por falta da igreja não orar um pelo outro, muitos crentes ficam abatidos. Muitos crentes caem em pecado e em tentação. Muitas coisas que não era para acontecer na igreja, passa a acontecer. Por irmãos que não pedem para que a igreja seja uma igreja de comunhão, o espírito de contenda entra. Irmãos que não pedem para que a igreja seja firme e forte, unida, o espírito de frieza espiritual desce, manifesta no meio do povo de Deus. A igreja fica fria, a palavra não entra. Uma igreja que entra na presença de Deus para cultuar, mas muitas vezes seu coração está longe lá fora, eles ficam fracos para ouvir a palavra de Deus e sentir o seu coração arder, e assim Deus promover eles para uma obra maior e um milagre acontecer. Às vezes, meus irmãos, o pior tipo de fraqueza espiritual a fraqueza espiritual, que muitas vezes nos desconecta do Deus vivo atuante, do Deus que te visita na tua casa, um Deus que pode te visitar no teu emprego, um Deus que pode te visitar em qualquer lugar e fazer algo acontecer, tirar de você tudo aquilo que faz parte de mortificação e dar a você poder, dar a você sobriedade, fazer você sentir que está na presença dele, cheio de vida, e você vibrar, pular de alegria. Você já teve aquela manifestação do Espírito Santo que te enche de alegria? Você já esteve lavando a louça, limpando o carro, dirigindo, e de repente você em oração, de repente você é visitado por uma alegria que não é sua? Uma alegria que te enche, que fala assim: puxa vida, parece que eu estou nascendo de novo, mas nascendo diferente. Você já teve essa experiência? Nós estamos precisando disso a cada dia, a cada momento, porque a fraqueza espiritual, ela pode trazer muitos fantasmas, muitos problemas para a nossa cabeça, para o nosso coração. E por último, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo nos ensina a perceber que a fraqueza é uma experiência que nos pode trazer transformação através da nossa dependência. O apóstolo Paulo dependeu completamente de Deus. Ele não ficou revoltado quando ele orou pela terceira vez e ele falou: não, Paulo, nem insista. Paulo, não vou te dar este milagre. Não vou te libertar, não vou tirar de você esse espinho na carne. Ele recebeu um não de Deus. Alguém que vivia entre os céus e a terra, alguém que viu coisas extraordinárias, alguém ao qual Deus usava para curar enfermos, levar evangelho, expulsar demônios, esteve preso, Deus libertou da cadeia, Deus fez coisas extraordinária. Certa vez ele sofreu um naufrágio, e ele disse antes do naufrágio, ele disse: calmem-se, ninguém vai morrer. E de fato ninguém morreu no naufrágio. E depois ele pegou uns pedacinhos de madeira para fazer uma fogueira, e ele foi picado por uma cobra, e todo mundo falou: esse cara é amaldiçoado, escapou do mar, mas vai morrer de outro jeito. E Paulo não morreu, e a glória de Deus aconteceu, as pessoas se converteram. Mas Paulo orou e falou: Deus, tira esse espinho de mim. E Deus falou: não. Sabe o que aconteceu com Paulo? Nada. Simplesmente ele continuou sendo servo de Deus, não alterou a sua amizade com Deus, não alterou a sua relação com Deus. E no final ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para Deus também nem libertou ele da última cadeia. E sabe o que aconteceu com Paulo? Nada. Paulo continuou sendo essa pessoa vibrante, como se nada tivesse acontecido com ele na relação do Senhor, porque Deus sempre era vivo na vida dele. Então, muitas vezes, a raiz da nossa fraqueza está numa percepção de um Deus que deve dar. Um Deus que deve dar tudo aquilo que eu quero. Eu estou tristinho, estou chateadinho, porque Deus não me respondeu minha oração. Deus não tem que responder sua oração. Deus tem que ser presente na tua vida, porque Ele sempre sabe o melhor. Deus nunca vai dar o que você quer, mas sempre dará para nós o que nós necessitamos.
E muitas vezes nós ficamos que nem aquelas crianças que são pais de 4 filhos. Eu sou pai de 4 filhos. Quando davam uma coisa para um, tinha que dar para todo mundo. Tem que tratar com igualdade. Mas na nossa relação com Deus, Deus sabe da maneira certinha como tem que tratar. Deus não vai tratar a gente para simplesmente querer ganhar sua simpatia. Ele vai dar para cada um na medida certa, no momento certo e na hora certa. Eu me lembro de uma experiência rapidinho, de que um belo dia estava lá Josué, ajudante de Moisés, passando pelo arraial, cantando para cá, não sei, fazendo qualquer coisa de boa, quando de repente ele escuta um barulho, era uma tenda. Ele para, ele enfia o ouvido assim na tenda, ele enfia a cara na tenda, não sei como que ele viu. Eu só sei que ele contou que tinha uns anciões lá, acho que era 70, ele chegou até a contar. Esses anciões estavam profetizando. Aí ele correu, papai foi contar para Moisés, pensando que Moisés iria repreendê-lo. Moisés disse o seguinte: olha, se Deus escolheu ele, quem é você para estar reclamando? E ele aprendeu a lição. Porque depois, quem é que foi o segundo maior general depois de Moisés? Josué. Porque no momento certo, quando nós estamos nos relacionando com Deus, com base em troca, nós vamos nos decepcionar e vamos ficar fracos. Eu fiz a campanha X, não recebi o milagre. Aí o pastor lá que mandou você fazer a campanha falou assim: você não recebeu o milagre porque você não teve fé. Aí a pessoa fala: puxa vida, hein, Deus? Fez eu pagar mico. Fiquei 7 quarta-feira com 300 de jejum aqui. Não aconteceu nada. Quer dizer que eu não tenho fé? A questão não é essa. Nós só conhecemos a Deus de com Ele andar. As experiências é Ele que promove em nós. Não foi o apóstolo Paulo que diz: olha, eu quero ver o céu. Foi Deus que mostrou o céu para Paulo. É Ele que promove a experiência em nós. Não é nós que promovemos a experiência em Deus. E quando a gente olha para esse texto, se a gente ficar pensando que podemos promover a experiência em Deus, com toda certeza nós vamos ficar fracos e decepcionados. Mas quando nós falamos: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você pode ter certeza. Você pode, no primeiro momento que você se sentir mais fraco, você vai ver as mãos de Deus te segurando. No primeiro momento que você se sentir mais fraco, você vai ver Deus te carregando no colo. No primeiro momento que você se sentir mais fraco, Deus vai falar para você: sou eu quem sou eu na sua vida. Então minha força vem de você. Se você hoje está buscando força em alguém, saiba que o grande eu sou, o grande eu sou, é a nossa força. É dele que nós nos alimentamos. É Ele que é a nossa base. É Ele que é a nossa causa. É Ele que é a nossa alegria. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor.